Bom, nós temos a oportunidade, once more to present the gospel of God's grace. mais uma vez, apresentar o Evangelho da Graça de Deus. This is the last meeting of the conference. Esta é a última reunião na conferência aqui, It could be the last gospel meeting. e poderia ser a última reunião de Evangelho. We're going to speak on the first gospel meeting this evening. Nós vamos falar da primeira reunião de Evangelho esta tarde, Which we have presented in the Word of God. que temos apresentado a nós na Palavra de Deus, But God gives no promise of tomorrow. mas Deus não dá nenhuma promessa para o amanhã. He says, "Behold, I stand at the door and knock. Ele diz, eis que estou à porta e bato. If any man hear my voice Se alguém ouvir a minha voz, and open the door, eu abro a porta. I will come in." Abrir a porta, eu entrarei. The day of grace is still with us. O dia da graça ainda está aqui entre nós. The master of the house has not risen up and shut to the door yet. O dono da casa ainda não subiu e fechou a porta. It is still wide open. Ainda está plenamente aberta. Whosoever will may come. Quem quiser, venha. Take the water of life freely. Tome da água da vida livremente. Heaven is open tonight. Os céus estão abertos esta noite. The Lord opened the door of heaven for sinners. O Senhor abriu as portas dos céus para pecadores. Many have entered in, Muitos já entraram, but there may be one here tonight, mas pode ser que tenha um aqui esta noite, outside the door of grace, do lado de fora dessa porta da graça, still with judgment hanging over you, ainda com o juízo pairando sobre você, without hope and without God in the world. sem esperança e sem Deus no mundo. God is speaking Deus está falando to this world a este mundo, because He's a God of love. porque é um Deus de amor. He is not willing that any should perish, Ele não quer que nenhum pereça, but that all should come to repentance. mas que todos cheguem ao arrependimento. Thank God that He waited for many of us. Graças a Deus que Ele esperou por muitos de nós. Many times we turned a deaf ear to the gospel. Muitas vezes nós nos tornamos surdos para esse evangelho, But He pled with us. mas Ele clama por nós, He spoke to us. fala a nós And He saved our souls e salvou as nossas almas assim, from a lost eternity. de uma eternidade perdida. We trust that you will hear the knock of the Lord tonight. Nós cremos que hoje, aqui, essa noite, você possa ouvir essa batida na porta do Senhor. In Canada there was a ship that left the shores of Alaska No Canadá, um navio que deixou a Bahia lá no Alasca and it made its journey down through the inside passage, e fez o seu caminho por uma passagem interna na neve, down through the beautiful islands of the west coast. até as ilhas da costa oeste. In the middle of the night, E no meio da noite, this luxury ferry, um barco luxuoso, muito luxuoso, 101 people were on that ferry, 101 pessoas estavam nesse bote, nesse navio. and it crashed into a rock E ele bateu numa rocha in the middle of the night, no meio da noite, and in 1 hour it was down at the bottom of the sea. e em 1 hora apenas já estava no fundo do oceano. But the captain was a very wise man. Mas o capitão era um homem muito inteligente. He rang the alarm, Ele tocou o alarme, and his crew was well trained. a sua tripulação era muito bem treinada, And he called for help. pediu por ajuda, Ships came, boats came, navios e barcos vieram em ajuda, and everyone that he found got on the lifeboat. e cada um que estavam nesse navio conseguiram chegar a um barco salva-vidas. But to be sure that no one was behind, Mas para ter certeza de que nenhum foi deixado para trás, he ordered his crew ele ordenou a sua tripulação to go to every cabin para ir em cada uma das cabines and knock e bater loudly, bem forte, so they would hear
para que quem tivesse lá dentro ouvisse that there was an emergency. que havia uma emergência. So, when they got to the land, Assim, quando eles chegaram em terra firme, the ship sank in 100,000 feet of water. o navio afundou na profundidade do oceano They took a head count. e ele começou a contar as cabeças das pessoas. 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99. 99. Where's the other two? Cadê os outros dois? Did they not hear the knock? Não ouviram bater a porta? It was every cabin was reached. Cada cabine foi alcançada. They came to the awful conclusion Eles vieram à terrível conclusão. they were still on the boat. Eles estavam ainda no navio. We'll never know why they did not hear the warning, Nós não sabemos por que eles não ouviram os avisos, because it's not going to reveal many secrets now. porque agora muitos segredos não vão ser revelados. But they had the opportunity. Mas eles tiveram a oportunidade. Did they think it was just a drill? We don't know. Talvez eles tenham pensado que era apenas um treinamento, nós não sabemos. But they were lost. Mas eles se perderam. They did not hear the warning. Eles não ouviram o aviso. Dear friends, tonight we want you to hear the warning Meus amigos, esta noite queremos que você ouça o aviso from a God of love de um Deus de amor who gave his son for you. que deu seu filho por você. Some people say, don't speak to people about hell. Muitos dizem, nem fale para o povo a respeito do inferno, It will disturb them. vai perturbá-los. But you know, God speaks about hell many times. Mas vocês sabem que Deus fala do inferno muitas vezes. The wicked shall be turned into hell. Os ímpios serão lançados no inferno These shall go away into everlasting punishment. e vão passar por toda a punição eterna. God warned the people in the days of Noah, Nos dias de Noé, Deus avisou o povo. 120 years. 120 anos ficam anunciando. The gospel went forth. E o evangelho foi anunciado 120 anos. 8 people were on the ship. 8 pessoas entraram no barco. And so God in mercy Assim, Deus é misericordioso, warns you of judgment. que avisa sobre um juízo. But before he does, he makes a way of escape. Mas antes de avisá-lo, ele já provê um caminho de escape. In the story, there was a way of escape. Como na história, havia um modo de escapar. The time was short. O tempo era curto. That boat went down less than 1 hour. O bote afundou em menos de 1 hora. But God has waited 2,000 years. Mas Deus tem esperado por 2000 anos. And still he is waiting. E até agora ainda espera. But the patience of God will not last forever. Mas a paciência de Deus não durará para sempre. I want to look at the Gospel of Luke for a few moments tonight. Gostaria esta noite de olhar umas passagens no Evangelho de Lucas essa noite. Luke is a wonderful gospel. O Evangelho de Lucas é um evangelho muito maravilhoso. The favorite expression of Luke is Son of Man. A expressão favorita de Lucas é o Filho do Homem. Some people say, why do we have 4 gospels? Muitos perguntam, por que temos 4 evangelhos? Was it necessary Será que seria necessário 4? to have 4 distinct gospels? Yes, Ter 4 evangelhos distintos? Sim, because every gospel presents Christ in a different way. porque cada evangelho apresenta Cristo de um modo diferente. In Matthew, Em Mateus, he is the king, é o rei, the Messiah. o Messias. In Mark, he is the perfect servant, Em Marcos, ele é o perfeito servo, always busy in his Father's work. sempre ocupado no trabalho do seu pai. In John, it is the Son of God, Em João, ele é o Filho de Deus, the eternal one, o eterno Filho de Deus, the divine person, uma pessoa divina, the burnt offering aspect. no sentido da oferta queimada. But in Luke's gospel, Mas no Evangelho de Lucas, it is Christ as a man.
é Cristo como homem. 7 times we find him in prayer, 7 vezes o encontramos em oração, more than in any other gospel. mais do que em qualquer outro evangelho. Fully dependent man, Um homem totalmente dependente. needed prayer, Precisava de oração. sometimes all night. Às vezes, a noite toda. Do we need prayer? Nós precisamos de oração? Indeed we do. De fato, precisamos. And so in Luke's gospel, Assim- it's the human side of the Lord. Assim, no evangelho de Lucas, nós vemos o lado humano do nosso Senhor. He's often as a guest in the homes of people. Frequentemente o vemos como convidado na casa das pessoas. He's often asked out for a meal in Luke's gospel. Frequentemente nós vemos ele sendo convidado para um jantar no evangelho de Lucas. And Luke was a doctor. E Lucas era um médico. He was a scientific man. E ele era um homem, um cientista. And he carefully put together these stories in Luke's gospel. E ele cuidadosamente coloca as histórias no evangelho de Lucas. He researched it, I believe. Eu creio que ele tenha feito pesquisa, But he was a Gentile, mas ele era um gentil. but he brings together so many beautiful parables. Mas ele traz junto, ele coleta maravilhosas, tão bonitas parábolas. The Good Samaritan, O bom samaritano, the Great Supper, a ceia, a grande ceia, Zacchaeus, Zaqueu and other parables that are only found in Luke. e outras parábolas que somente são encontradas no evangelho de Lucas. And then we have the incarnation. E aí nós temos também a encarnação. We have the shepherds receiving the message Temos os pastores recebendo a mensagem on the plains of Bethlehem. nos campos de Belém. The incarnation of our Lord Jesus. A encarnação de nosso Senhor Jesus. That's only found in Luke's gospel. Isso só é encontrado no evangelho de Lucas. So tonight we're just going to look at a few scriptures in Luke. Assim, esta noite vamos olhar em apenas alguns versículos em Lucas. I will start with Luke chapter 2. Eu vou começar com o evangelho, com o capítulo 2 de Lucas. Before I read that passage, would you turn to Galatians chapter 4? Antes de começar a nossa leitura, eu gostaria que vocês abrissem em Gálatas, capítulo 4, And verse 5. em versículo 5. Verse 4. When the fullness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law. Versículo 4, capítulo 4, versículo 4 de Gálatas. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. The Lord Jesus was going to leave the throne of glory. O Senhor Jesus estava para deixar o trono de glória. He was rich in the glory. Ele era rico na glória. All the treasures of the universe were at his disposal. Todos os tesouros do universo estavam à sua disposição. The creator of the millions of heavenly bodies which we behold. O Criador de milhares de corpos celestes que nós hoje maravilhamos em ver. We can't comprehend the immensity of the universe. Não podemos compreender a imensidão de todo o universo. Astronomers are finding more and more all the time. E a cada dia os astrônomos estão achando mais, encontrando mais e mais. It boggles our mind. Atrapalha até a nossa mente. The heavens declare the glory of God. Os céus declaram a glória de The Deus. firmament showeth his handiwork. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. In the city where I live, Na cidade onde eu moro, we have the national astronomy. What do they call it? The observatory. nós temos um observatório nacional. I used to work right near there in the west part of the city. Eu costumava trabalhar lá na parte oeste da cidade. As a boy, I would go and look at the heavens through the telescope. E quando eu era garoto, eu costumava ir lá e ver os céus através do telescópio.
We had a brother in the assembly Nós temos um irmão na Assembleia lá, in Ottawa. em Ottawa. He was a professor, Ele era um professor and he knew many of the astronomers, e ele conhecia muitos dos astrônomos. well-educated men, Um homem muito educado, geniuses. um gênio. You know what he said? Sabe o que ele disse? Not one of them knew the Lord as their Savior. Que nenhum desses astrônomos conhecia o Senhor como seu Salvador. They were infidel. Eles eram infiéis. They beheld the heavens all the time. That was their work. O trabalho deles era ficar olhando para os céus o tempo todo. They saw proof of God's power. Eles viram a prova do poder de Deus e a glória, And yet they were unbelieving. e assim mesmo eles eram incrédulos. And in our chapter that we're going to look at, No capítulo que nós vamos ver agora, the first gospel that was preached, o primeiro evangelho que foi pregado was it to the scribes and Pharisees, foi aos escribas e fariseus, the great religious people of that day? o grande povo religioso daquela época? Não. Não, It was to some simple shepherds on the hills of Bethlehem. não, mas foi aos simples pastores nas montanhas de Belém, Going on with their routine work, their daily work of looking after their sheep. e em seus trabalhos diários de ficar cuidando. They heard the most wonderful news. E eles ouviram a mais maravilhosa. They heard the most wonderful news E eles ouviram a mais maravilhosa notícia that has ever been told. que jamais foi dita. Unto you is born a Savior, A ti é nascido o Salvador, Christ the Lord. Cristo o Senhor. You know, for 400 years, there was silence. Você sabe que durante 400 anos houve silêncio. From the days of Malachi Dos dias de Malaquias till the coming of the Lord, até a vinda do Senhor, there was silence. havia um silêncio. There was no prophet, Não havia nenhum profeta, no revelation, nenhuma revelação, no angels. nenhum anjo. It was a silent period. Foi um período de silêncio. But now, the glory of God is appearing. Agora, nesse momento, a glória de Deus está aparecendo. If you look in the book of Ezekiel, Se vocês lerem no livro de Ezequiel, because of the idolatry of the children of Israel, por causa da idolatria do povo de Israel, the glory gradually departed, a glória gradualmente foi saindo, little by little. passo a passo, pouco a pouco, It left the temple. e deixou o templo. Didn't come back Não voltou mais, until the Lord of glory came into the world. até que o Senhor da glória viesse a esse mundo. The heavens were illuminated. Os céus foram iluminados. God became a man Deus se tornou homem in the person of Christ. na pessoa de Cristo. Marvelous revelation. Maravilhosa revelação. Born of a virgin. Nascido de uma virgem, Unto us a child is given. a nós uma criança nos é dada. Unto us a son is born. A nós um filho se nasceu. That child in Bethlehem's manger Aquela criança na manjedoura em Belém was the Son of God, era o Filho de Deus, who came from the Father's bosom. que veio do seio do Pai. The terrible riddle, the great problem of sin was going to be solved. O grande enigma sobre o pecado estava para ser resolvido. Man could not do anything about it. O homem não podia fazer nada a esse respeito. For 4,000 years, Por 4.000 anos there was ruin havia ruína and misery e miséria and wretchedness. e toda a podridão. But now God's Son was entering man's world. Mas agora o Filho de Deus estava entrando neste mundo. No welcome, Nenhuma boa-vinda. no room in the inn. Não tinha nenhum lugar onde ficar. Just a simple carpenter, Joseph, José, um simples carpinteiro, no room for them. não tinha um quarto para eles no hotel. Some people would say, well, the census was being taken, Alguns poderiam dizer, mas as coisas estavam tomando conta dessas coisas. and so all the rooms would naturally be filled. Assim, todos os quartos estariam cheios. Well, that was so. Isso é verdade. That's how God brought Mary and Joseph from Nazareth. Foi desse modo que Deus trouxe Maria e José
para Belém. Because if you read in the prophet Micah, Se vocês lerem no livro de Miqueias, chapter 5, capítulo 5, there's a distinct prophecy há uma profecia bem distinta that the Lord would be born in Bethlehem. que o Senhor iria nascer em Belém. But that's not where Joseph lived. Mas aí não era onde José He morava. lived in Nazareth, up in the north. Ele morava no norte, em Nazaré. So God ordered things Assim Deus ordenou as coisas. that a census would be taken. Um censo seria tomado. They had to go to the city of their birth, Eles tinham que ir à cidade de onde eles nasceram. and they were found in Bethlehem. E foram encontrados assim em Belém. But no room for them in the inn. Mas no final não tinha lugar para eles. What a commentary Que on man. que fala do homem. But you know, I think we all understand, Mas eu acho que todos nós podemos entender. if a rich person comes to this hotel, Se um rico chegasse nesse hotel, they'll find room for him somewhere. eles vão de qualquer modo encontrar um lugar para ele. But the Son of God, Mas o Filho de Deus, born in a manger, nascido numa manjedoura. what a tale of grace. Que história de graça. What a tale of love. Que história de amor. That God would send the dearest object of heaven Que Deus enviasse o objeto do seu querido amor nos céus. be the Savior Para ser o Salvador of you, my friend. de você, meu amigo. If you are still unsaved in this room Se você ainda não é salvo, without Christ, God is an interest. Cristo, Deus está interessado em sua bênção. So let us read a few verses in Luke's Gospel, chapter 2. Vamos ler então alguns versículos no Lucas capítulo I 2. think these verses are familiar to us, Eu acho que esses versículos são muito familiares a muitos de nós. but let us read verse 8. Versículo 8, vamos ler. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. 9 and 10. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago nova grande alegria, que será para todo o povo. This angel had a wonderful message. Esse anjo tinha uma maravilhosa mensagem. He came down from heaven Ele veio para cá dos céus to announce para anunciar glad tidings as boas novas of great joy, de grande alegria, which shall be to all people, que será para todo o povo, not only the Jewish nation, não só para a nação judia, but whosoever will may come. mas para todo aquele que quisesse. Think of the grace of God. Pensem na graça de Deus. After 4,000 years Após 4.000 anos of testing, de teste, now God is going to display what is in his heart. Deus agora vai então expor o que está no seu coração. He's going to send the dearest object of heaven. Ele vai mandar enviar o seu filho direto dos céus. Man was tested in different ways. O homem sempre foi testado em diferentes maneiras. In the garden, in innocence, No jardim do Éden, inocência. he sinned. Ele pecou. In the dispensation of conscience, Na dispensação da consciência, until the flood, até o dilúvio, 1,600 years, 600 anos. man had no law, O homem não tinha nenhuma lei, but he had a conscience. mas tinha uma consciência. And things became so bad, so terrible, E as coisas se tornaram tão más e tão terríveis that every imagination of the thoughts of man's heart was only evil continually. que toda a imaginação dos homens era má continuamente. And God swept the whole scene E então Deus acabou com todo esse cenário, with judgment. com juízo. Then God tested man with the law, Aí então Deus testa o homem com a lei. and he fell into idolatry. E eles caíram em idolatria. Broke the law before it even came into the camp. A lei foi quebrada antes mesmo que as tábuas chegassem até o acampamento. So, dear friends, we're not on probation anymore. Assim, queridos, nós não estamos mais em provação, em teste. The tests have been given. O teste já foi dado.
We're brought into court. Fomos trazidos a uma corte. The verdict is O veredito é guilty. culpado. Guilty before God. Jew, Gentile, whatever. Culpado diante de Deus. Gentil, judeu, qualquer coisa que seja. Ruined. Arruinado. Now God steps in Agora Deus entra em cena. and he sends Christ E ele envia Cristo to show his heart of love para mostrar, revelar seu coração de amor and to bring man into blessing. e para trazer ao homem a bênção. To save him Para salvá-lo from his sins de seus pecados and from a lost eternity. e de uma eternidade perdida. So here we have the message, glory to God in the highest, Aqui nós temos a mensagem, glória a Deus nas alturas. and on earth peace, goodwill toward man. 14. E paz na terra, boa vontade para com os homens. For the first time in history, Pela primeira vez na história, the angels looked at their creator. os anjos olham ao seu Criador. Here we have the fulfillment of 1 Timothy 3. Aqui nós temos o cumprimento de 1 Timóteo 3. God was manifest in the flesh, Deus foi manifestado em carne, justified in the spirit, justificado no Espírito, seen of angels. visto pelos anjos. This was the first time. Esta foi a primeira The vez. first gospel on earth. O primeiro evangelho no mundo. And yet man had no interest, E assim mesmo o homem não teve nenhum interesse. except these shepherds. A não ser esses pastores. They were anxious people. Eles eram pessoas ansiosas, They were interested. estavam interessados. They made the journey to Bethlehem. Fizeram a sua viagem até Belém. You know what Bethlehem means? Sabe o que significa Belém? A house of bread. A casa do pão. And how great Bethlehem has been down through the centuries, a house of bread for lost sinners. E quanto tem sido a casa de pão para muitos perdidos, pecadores perdidos, essa Belém. And we want you to know, dear friend, tonight, E gostaria de saber que todos aqui esta noite, queridos amigos, though soubessem. man had no room for Christ, Nenhum homem tinha um quarto para o Senhor. and it's the same today. E o mesmo é hoje. Man has room for business, O homem tem lugar para negócios, for entertainment, para entretenimento, for folly, for sports and music and education, para alegria, toda espécie de alegria, esportes, educação, but no room for Christ. mas não tem lugar para Cristo. But you know, I want to tell you, God has room in His heart for you. Mas eu vou dizer para você, Deus tem um lugar no seu coração para você. He has room in heaven for you tonight. E Ele tem um lugar nos céus para você esta noite. Like, if we had time, we could turn to the 14th of Luke. Se nós tivéssemos tempo, iríamos no capítulo 14 de Lucas. We know the story, Conhecemos a história, the Great Supper. a grande ceia. And the Gospel Supper is spread tonight. E aí, hoje, esta noite, o evangelho da ceia está sendo pregado. The message goes out. A mensagem está sendo lançada. Come, for all things are now ready. Venham, porque todas as coisas estão prontas. The work of Calvary has been completed. O trabalho, a obra no Calvário já está completa. This person we have read about Esta pessoa da qual lemos agora grew up in Nazareth. cresceu em Nazaré, He was a carpenter. era um carpinteiro. He entered public ministry at 30 years of age. Aos 30 anos entrou no ministério público And he went about doing good, e foi só fazendo o bem, delivering all those that were oppressed of the devil, libertando todos aqueles que eram oprimidos do diabo, setting people free from the chains of sin libertando as pessoas das correntes do pecado and lust and passion e perdidos em suas paixões and evil tempers e temperamentos maus, and né? unclean habits. E hábitos impuros. The Son of God came O Filho de Deus to veio deliver man from the captivity of Satan. para libertar o homem do cativeiro do diabo. He was crucified Foi crucificado and he rose the third day. e levantou-se ao terceiro dia. But there's room for you, my friend, in heaven tonight. Mas há um lugar para você nos céus esta noite. And it may be your last opportunity. E pode talvez ser a sua última oportunidade. So we find here Christ entering man's world.
E aqui encontramos então Cristo entrando no mundo dos homens and all heaven rejoiced. e todos os céus se regozijam. The angels came trooping down Os anjos desceram aqui à terra, when they saw that babe in Bethlehem's manger, quando viram aquele bebê na manjedoura em Belém, their creator. o Criador deles. And these shepherds, E assim, esses pastores, although they were simple men, embora fossem homens simples, they were sore afraid. estavam bem temerosos. They were in the presence of God. Eles estavam na presença de Deus. You know, we don't see much fear of God today. Sabe que nós não vemos hoje muito temor de Deus. I was distributing tracts outside the Ottawa University. Eu estava distribuindo folhetos lá de fora da universidade em Ottawa, no Canadá. It's a very large university. É uma universidade muito grande. 25,000 students. 25 mil estudantes nessa universidade. I used to have opportunity to speak to the students and to give out the word of God. Eu costumava falar com esses estudantes e dar evangelho para eles. And one man passing by, Um homem passando por mim, he took his fist and he challenged God to strike him. e ele levantou o seu punho e desafiou Deus a atingi-lo com um raio, In his infidelity. na sua infidelidade. I said, well, God is a merciful God. Eu disse, bem, Deus é um Deus de misericórdia. He heard what you said, Ele ouviu o que você disse. but he may not take you up on your challenge E ele pode não vai aceitar seu desafio, because it's the day of God's mercy. porque nós estamos num período de misericórdia de Deus. If you continue on that way, Mas se você continuar nesse caminho, you'll have to meet God as your judge, você vai ter que encontrar a Deus como o seu juiz, and you won't raise your fist then. e você não vai levantar então o seu punho. Well, it's sad that people are in that condition. E é muito triste que as pessoas estejam nessa condição. But these shepherds were sore afraid. Mas esses pastores estavam muito temerosos. Someone has said, Alguns já disseram, when the sinner becomes miserable, quando o pecador se torna miserável, heaven becomes happy. os céus se tornam alegres. Because the first effect of the gospel, my friend, Porque o primeiro efeito do evangelho, meu amigo, is to make you serious é tornar você muito sério and anxious, e ansioso, like we see in these shepherds. que é o que nós vemos nesses pastores. When man realizes he's a sinner, Quando o homem nota que é um pecador, as our brother mentioned this afternoon, when the conscience is reached, como o irmão mencionou esta tarde, com a consciência é afetada, I'm in the presence of one eu estou na presença de um who knows all about me, que sabe tudo sobre mim, one who hates sin. um que odeia o pecado. I'm afraid. Eu estou com temor. I'm looking for a remedy. Eu busco por um remédio. You know what repentance is? Sabe o que é arrependimento? Repentance is a change of mind. Arrependimento é mudança de pensamento, de I may think mente. I'm all right, Eu posso até pensar que eu estou tudo bem, as good as my neighbor, tão bom quanto o meu vizinho, but when I get into the presence of God, mas quando chego na presença de Deus, I believe His Word, creio em sua palavra, I realize that I'm not fit for God's presence. eu noto que não estou preparado para estar na presença de Deus. I need salvation. Preciso salvação, I need pardon, preciso perdão, not reformation, não reformação. not to turn over a new leaf. Não virar uma nova página, It'll just get as filthy as the others. ela vai se sujar tanto quanto a outra. We've tried that. Tentamos muitas vezes isso. God's not looking for reformation. Deus não está procurando reformação. You must be born again. Você necessita nascer novamente. And He wants to give you eternal life E Ele quer dar a você vida eterna and forgiveness of sin. e perdão de pecados. But these shepherds, Mas esses pastores, they heard also the word fear not. mas eles também ouviram a palavra não tema, For behold, I bring you good tidings of great joy. porque eu trago boas novas de salvação. Dear friends, do you want joy? Vocês querem alegria? God has joy for you. Deus tem alegria para dar a você. When people receive
Christ, there's joy. Quando pessoas recebem a Cristo, há gozo. In the city of Samaria, Na cidade de Samaria, when Philip preached the gospel, quando Filipe pregou o evangelho, there was great joy. havia grande alegria. And there's joy in the presence of the angels of God E há gozo na presença dos anjos de Deus over one sinner that repented. por um pecador que se arrepende. And the Lord will lift that burden, E o Senhor tirará aquele peso and He'll give you great joy. e Ele te dará grande gozo. But you say there's so much ruin in the world, Mas você diz, mas há tanta ruína no mundo, the corruption, a corrupção, the immorality, a imoralidade, the violence a violência that we see everywhere. que vemos em todo lugar. And the Lord said there's goodwill toward men, E Deus fala, boa vontade para com os homens, tidings of great joy. boas novas de grande alegria. But why do we have these things? Mas por que nós temos essas coisas? Because man has rejected Christ. Porque Deus, as pessoas têm rejeitado a Deus. He has turned his back upon the Son of God. Eles viraram as costas para o Filho de Deus. The nation of Israel, A nação de Israel, he came unto his own. ele veio para o que eram os seus His own received him not. e os seus não o receberam. But let's look over in the 4th chapter of Luke for a few moments. Mas vamos aqui por uns momentos olhar no capítulo 4 de Lucas. The Lord was brought up in the city of Nazareth. O Senhor foi trazido na cidade de Nazaré. He was found as a boy of 12 in the temple. Quando ele tinha 12 anos, ele estava num templo. He went to Samaria and was subject to his parents. Ele foi a Samaria e em sujeição aos seus parentes, seus pais. He was a carpenter. Ele era um carpinteiro. We don't know much about the boyhood of the Lord, Nós não sabemos muito sobre a infância do Senhor Jesus, other than the fact he was subject to his parents. a não ser que ele era sujeito aos seus pais. Young people, do you want blessing in your life? Jovens, aqui vocês querem bênção em sua vida? You must be obedient to your parents. Vocês devem ser obedientes aos seus pais. I've never seen a young person prosper in their life who was disobedient to their parents. Eu nunca vi uma pessoa ser próspera na vida quando elas eram desobedientes aos pais. This is the first commandment with a promise. Esta é a primeira promessa, primeiro mandamento com promessa. So the Lord was baptized. Assim o Senhor foi batizado, The Spirit of God came down upon him o Espírito de Deus desceu sobre ele as a dove, como uma pomba, a symbol of peace, o símbolo da paz, and the heavens were opened. e os céus foram abertos. And God said, E Deus disse, "This is my beloved Son, esse é meu querido filho, in whom I am well pleased." em quem me comprazo. Heavens opened Céus abertos upon the Son of God sobre o Filho de Deus, as a man down here. como um homem aqui embaixo. Then he entered his public ministry at age 30, E na idade de 30, ele começa o seu ministério and he is back in his hometown, e ele está de volta à sua cidade natal, Nazareth. Nazaré. And as was his custom, he went into the synagogue. E como era seu costume, ele foi à sinagoga. You know, archaeologists have dug out this very synagogue. Você sabe que os arqueologistas conseguiram fazer escavações dessa mesma sinagoga onde o Senhor estava, Where the Lord stood and healed the man with the unclean spirit. onde o Senhor esteve e curou esse homem de um espírito maligno. Well, that was in Capernaum, Isso era em Capernaum, which we come to later on in this chapter. e nós vamos mais tarde nesse capítulo ver. But we'll read here verse 16. Vamos ler aqui o versículo 16. Lucas 4:16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. And the 17th and 18th verses. E o 17 e 18 também. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim,
pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. The Lord read from the prophet Isaiah. O Senhor leu do profeta Isaías. He was the fulfillment of this verse. Ele era o cumprimento desses versículos. He was found in the synagogue often. Ele era frequentemente encontrado nas sinagogas. And I say to the young people, do not neglect the opportunities to be with the people of God. E eu digo aos jovens aqui, não negligenciem a oportunidade de estar com o povo de Deus. It's a privilege for us to gather with God's people. É um privilégio para nós nos reunirmos com o povo de Deus. But the Spirit of the Lord was upon Christ. Mas o Espírito de Deus estava sobre Cristo. He was going to preach the gospel to the poor, Ele ia pregar o evangelho aos pobres, heal the brokenhearted. curar os corações quebrantados. Only God could do that. Deus só podia fazer Man isso. cannot heal broken hearts. Os homens não podem curar corações And how quebrantados. many broken hearts there are in this country of Brazil? E quantos corações há quebrantados nesse país do Brasil? To the feet of the Lord Jesus. Traga seus problemas aos pés do Senhor Jesus. Feel the touch of His hand Sinta o toque de suas mãos. and be healed Seja curado and saved. e salvo. Deliverance to the captives. Libertação dos cativeiros. Doesn't mean that He's going to open all the prisons in E- São Paulo, Isso não quer dizer que ele vai abrir todas as prisões em São Paulo, but men and women are captives of sin and Satan. mas homens e mulheres são cativos do pecado e de Satanás. Evil habits Hábitos maus, like chains of sin are holding them, como correntes de pecado segurando-os, and they can't get rid of them. e não se podem livrar delas. Drugs, Drogas, immorality. imoralidade. The Lord preaches deliverance to the captives. O Senhor prega libertação aos cativos. He can set you free, Ele pode te libertar, give you eternal life. dando-lhe vida eterna. And then recovering of sight to the blind. E aí, recuperando a visão do cego. You say, I have good eyesight, Vocês acham que eu tenho uma boa visão? but you are spiritually blind if you're unsaved. Mas vocês são espiritualmente cegos se não são You salvos. don't understand the scriptures. Vocês não entendem as Escrituras. Natural man receiveth not the things of the Spirit of God. O homem natural não entende as coisas de Deus. Blind to the beauties of Christ. Cegos para as belezas de Cristo. You know, there was a story told of Mr. Moody. Há uma história contada do Sr. Moody. He was a great preacher of the last century. Ele era um grande pregador de 2 séculos He atrás. preached to many thousands of people. Ele pregou para milhares de pessoas. In United States, E nos Estados Unidos, Canada, Canadá, many souls were saved through Mr. Moody. muitas almas foram salvas por intermédio desse Moody. But one day he was in a large city, Uma vez ele estava numa grande cidade and there was a reporter. e havia um repórter. He said he was an atheist. Ele disse que era um ateu. And he said, Mr. Moody is just working on people's emotions. E ele disse que o Sr. Moody estava apenas trabalhando com as emoções do povo. I don't believe these stories he tells are true. Não creio que as histórias que ele conta sejam verdadeiras. But I'm going to go Mas eu irei to one of the meetings. para uma dessas reuniões. I'm going to sit up at the front, Vamos sentar na frente and I'm going to expose him e vou expô-lo and show that what he says is not true. e mostrar que o que ele diz não é verdade. So Mr. Moody was speaking about having the spiritual eyes open. E o Mr. Moody estava falando sobre ter os olhos abertos espiritualmente. As he preached the gospel that night, Assim, enquanto ele pregava o evangelho aquela noite, and he told this story. ele contou uma história He had read it in the newspaper. que ele leu no jornal There were 3 little girls. de 3 meninas. They were walking through the town, Estavam andando na cidade and they saw a window, a store window, e eles viram uma vitrine. and they looked through the window. E eles olharam por essa vitrine, It was beautiful. bonita, Dolls, bonecas, doll houses. Oh, casas de boneca. they were excited. Eles estavam todas
excitadas. 2 girls. 2 crianças, But one girl made no response whatever. mas uma garota nem sequer se abalou com aquilo. And the man that was looking on, he said, "Why?" E o homem que estava vindo falou, mas por quê? She doesn't say anything. Ela não diz nada. So he went over closer E ele chegou mais perto and he found the reason. e ele encontrou a razão. She was blind. Ela era cega. So all their excitement meant nothing to her. Assim, toda aquela excitação não significava nada para ela. Mr. Moody said, "That's the way it is in the gospel. E o Mr. Moody disse, esse é o modo como ocorre no Evangelho. We try to bring the message to blind sinners, Nós trazemos a mensagem a pecadores cegos and they make no response. e eles não têm nenhuma resposta a isso. They don't see the beauty of the gospel. Eles não veem a maravilha do Evangelho. All of a sudden, that reporter stood up, De repente, aquele repórter se levantou, came up to the front. veio à frente. Where did you read that story? Ele falou, onde você leu essa história? In the newspaper. Ele falou, nos jornais. I was the man that was looking on. Eu era o homem que estava olhando essa menina. I was the one that saw that little girl. Eu sou aquele que viu essa menininha. And you told me that I'm blind spiritually. E você me disse que eu sou cego espiritualmente? I see what you mean. Eu sei o que você, entendo agora o que você diz. And that reporter got saved. E aquele repórter se salvou. He had his eyes opened. Teve os seus olhos So, abertos. dear friends, we hope your eyes will be opened. E assim, querido amigo, quero que os seus olhos sejam abertos hoje. See that Christ loved you E veja que Cristo te amou. and died for you on Calvary. E morreu por você no Calvário. Well, going on here, just for 1 or 2 more verses, Indo aqui mais à frente, por mais 1 ou 2 versículos, we have the Lord coming to Capernaum, nós temos o Senhor vindo a Capernaum, 31, versículo 31, verse 31 and 32. 31 e 32. E desceu a Capernaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. There was divine energy in the message. Havia energia divina nessa mensagem. There was authority. Havia autoridade. And there was a man, verse 33. E um homem, no versículo 33, In the synagogue, there was a man which had a spirit of an unclean devil, estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. and cried out with a loud voice. E exaltou em alta voz. Isn't it remarkable Não é isso notável? that the devils knew who Christ was? Que o diabo soubesse quem Cristo era. Man was unmoved by the coming of Christ. Os homens estavam imóveis com a vinda de Cristo. The devils knew who he was. Mas o diabo sabia quem ele era. And they said, "Let us alone. E ele disse, deixe-nos a sós. What have we to do with thee?" Que temos nós contigo? And there again we have the power of the Lord E aqui de novo nós temos o poder do Senhor. to deliver man from the satanic power and captivity. De libertar o homem da sua cativeiro satânico. And you know, the Lord never did a miracle for his own benefit. Nós vemos que o Senhor Jesus nunca fez um milagre para o seu próprio benefício. Never for his own self-aggrandizement. Nunca para o seu próprio engrandecimento. Always for others. Sempre para outros. We see now in verse 38. Aqui vemos então no versículo 38. Read it, please. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. How many sinners there are who are restless, distracted with the fever of sin? Quantos pecadores estão doentes e com febre ou contaminados pelo pecado? Upset, disturbed. Perturbados e tristes com tudo. The fever of sin is terrible. A febre do pecado é terrível. But the Lord is there to deliver. Mas o Senhor está lá para libertar. He stood over her, Ele se pôs ao lado dela. rebuked the fever. Recriminou a febre. Immediately she arose and ministered unto them. Repreendeu a febre e esta imediatamente a deixou. And so, dear friends, a word before we close.
E assim, meus queridos, uma palavra antes de terminar. We have been delivered from the fever of sin, Fomos libertados da febre do pecado, from the condemnation that we deserve, da condenação que merecemos, from eternal judgment. de eterno juízo. Now we have been brought into a place of calmness and peace with God. E agora fomos trazidos a um lugar de comunhão e paz com Deus. And now we can serve the Lord, E agora podemos servir o Senhor, like Simon's mother here, Simon's wife here. como a esposa de Simão aqui. So may God bless His word Sogra. to us tonight. May we meet the Son of God. E que possa haver bênção aqui esta noite, que possamos encontrar ao Filho de Deus hoje. You know, a seeking Savior and a seeking sinner always meet. E vocês sabem que um Salvador que busca e um pecador que busca sempre se encontram. So I say in closing, Yeah. the door is open. E assim, terminando, eu concluo que as portas estão abertas. Yet there is room. Ainda há lugar. Eleanor and I were giving out tracts at Niagara Falls. Eu e minha esposa Elinor estavam dando tratados, né, evangelho na Cataratas de Niágara. We'll just take 1 minute to tell this story. E dá apenas um minuto para contar a história. And we distributed tracts out looking over the beautiful falls of Niagara. E nós estávamos lá distribuindo folhetos frente daquela maravilhosa queda de Niágara. In 1960, Em 1960, here's a story for the boys and girls. aqui está uma historinha para os meninos e meninas. There was a little boy. Tinha um menininho, His name was Roger. seu nome era Roger. He was 7 years of age. Ele tinha 7 anos de idade. He was in a boat Ele estava num barco, above the falls lá de cima das quedas, with his sister com sua irmã. and a man that E was driving the boat. E um homem estava remando 3 people. 3 pessoas. But they hit a rock. Mas eles bateram numa pedra You know, he sheared the pin of the propeller. e quebrou o leme, a hélice They were at the mercy of the waves. e eles estavam a sabor das ondas, He couldn't control the boat. da correnteza. Eles não podiam controlar o barco. They hit a rock. Bateram numa rocha, They were thrown into the water. caíram na água. Just a few feet from the falls. Alguns pés apenas das quedas. That's a drop of 180 feet. E isso é uma queda de mais ou menos uns 30 metros, né? 20 e poucos metros. The girl Não sei como. was saved. A garota se salvou. Someone grabbed her thumb Alguém agarrou o polegar dela and pulled her to land. e puxou ela para a terra. The man who was driving the boat, O homem que estava dirigindo o bote, he went over the falls ele caiu para fora and was killed. e morreu. The little boy, O menininho, 7 years of age, 7 anos, had a life belt. tinha uma jaqueta de salva-vidas, He went over the falls caiu pela queda and lived. e viveu. The greatest miracle of Niagara. Foi o maior milagre que ocorreu em Niágara. No one has ever done that before. Nunca, jamais tinha conseguido um negócio assim. Little Roger was bobbing up and down. O pequeno Roger estava subindo e descendo na água. There was a ship there, E havia um navio ali, a tourist ship. um navio de turistas. What is that? E o que é aquilo? It's a little boy É um menininho with the life jacket on. com aquele colete salva-vidas. They pulled him onto the ship. E pegaram ele e levaram para o barco. And there were crowds of people watching. E havia uma multidão de pessoas olhando. That's not the end of the story. Esse não é o fim da história. At the age of about 20, Na idade de 20 anos, Roger Woodward heard the gospel esse Roger ouviu o evangelho in Florida. em Flórida. He learned that the Lord loved him, Ele aprendeu que o Senhor o amava, died for him, morreu por ele, shed his precious blood. derramou o seu bendito sangue He accepted Christ. e ele aceitou a Cristo. He says, the Lord saved me once from that watery grave Ele disse: o Senhor me salvou uma vez daquela sepultura de água, so that he could save me the second time. agora ele pode me salvar pela segunda vez. Now, Roger, a big man married with children, E agora Roger, um homem adulto, já casado com filhos, preaching the gospel. está pregando o evangelho.
Well, may God bless His word. Shall we have a hymn there, brother? Yeah. Or is it too I late? think it's too late. Too late, eh? That's okay. Just a word of prayer. Vamos orar então?